Solta uma alegria com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glórias a Deus, um motivo de alegria de estarmos na casa do Senhor nesta noite. O Senhor me deu aqui só para confirmar o que a pastora estava falando, em Hebreus, livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 1, para confirmar as palavras que o pastor está falando. Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Que diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Amém? Amém. Glória a Deus. Palavra poderosa que vai falar da perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. É o que está no título da minha Bíblia. E confirmo o que a pastora acabou de falar, dos levantes, as situações que muitas das vezes vêm contra mim e a sua vida, para tentar parar o homem e a mulher de Deus, irmãos. Os levantes são muitos. A nossa luta ela não é carnal, a nossa luta ela é espiritual. Só que o que sente quando a gente está lutando é a nossa carne. Mas a palavra de Deus diz que o espírito é forte, mas a carne é fraca. Então ele está dizendo aqui que no meio das provações, no meio das lutas, para a gente olhar para Jesus, porque Jesus enfrentou tudo isso. Jesus enfrentou provação, Jesus enfrentou tentação, Jesus enfrentou um monte de coisa para ele poder vencer. E a única forma dele vencer naquela cruz foi suportando, irmãos. Porque o inimigo não tinha do que o acusar. Jesus foi perfeito, sem pecado. Ele foi perfeito. E ele enfrentou todos os levantes do inimigo, inclusive acho que é o maior ataque do inimigo, que é a carne. Porque ele suportou a dor para poder hoje nós estarmos aqui. O inimigo ele vai afligir de várias formas, ele trabalha de várias maneiras. E ele vai trabalhar em todas as áreas da nossa vida para tentar nos parar. Em alguma área nós somos mais fracos, em outras áreas somos mais fortes. Mas o inimigo ele não para, ele vai ficar trabalhando. E a forma que ele trabalha é de uma maneira espiritual, e nós temos que estar atentos. E a forma de nós vencermos também é de maneira espiritual, é posicionados em Deus. Às vezes vai vir o desânimo mesmo, vai vir o cansaço, porque estamos vivendo dias não fáceis. Vem o desânimo, vem o cansaço, mas nós não podemos deixar nos abater, irmãos. Nem com palavras e nem com as situações que nos rodeiam. Porque se a gente for dar atenção para tudo que está à nossa volta, que muitas das vezes alguns querem o nosso bem, mas a grande maioria quer o nosso mal, se a gente for dar atenção para isso, a gente para. Todos nós temos que estar firmes em Cristo, em Jesus, para a gente caminhar, para a gente avançar, para a gente vencer. E eu lembrei de uma situação que a Bíblia fala assim, ai daqueles por quem veio os escândalos, porque vai fugir um pouco do que eu estou falando aqui, mas é algo que o Senhor me deu ali, era outra palavra que o Senhor tinha me dado, mas é algo que o Senhor está colocando no meu coração para falar. E eu lembrei de uma situação, quando fala dos escândalos, fala daqueles que uma vez que tem Cristo nas suas vidas, tem que tomar cuidado, para poder porque você representamos o nome de Cristo. Aliás, tem a ver com o que eu estou falando aqui, porque vai falar aqui que tem uma nuvem, que nós somos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Eu acabei de ler aqui, no versículo 12, no verso 1. Então nós temos que tomar cuidado para não deixar que o nome de Cristo venha a ser, por meio da sua vida, ele venha a ser zombado ou venha a ser escandalizado. Nós temos que tomar cuidado. E um dia, falando isso, eu estava no terminal, estava indo embora aqui do culto. Eu estava indo embora e eu desci no terminal e estava uma confusão tremenda lá no terminal. Uma gritaria, irmãos. Eu desci
lá no terminal, fui andando. Eu só ouvi assim, quando eu passei, irmãos, que eu analisei que estava, o cenário que estava acontecendo, era um casal discutindo. Casal, uma discussão. E os que estavam à volta estavam ali, né? Formando. Mas o que me chamou a atenção, porque era um casal, e você fala assim, mas o que tinha demais? O casal discute, né? Sim. Mas o que me chamou a atenção foi o barulho, né? Logicamente. Mas um casal, irmãos, cada um com a Bíblia sentado lá no terminal. E uma briga parecia, irmãos, não parecia que eram os irmãos da igreja. E aquilo me chamou a atenção, porque nós, por mais difícil que seja, as pessoas nos veem como espelho, nos veem como exemplo, como está aqui no verso 1, capítulo 12. Muitos já passaram e venceram, e nós temos que, por eles terem vencido, nós também temos que nos esforçar para poder vencer. Mas quando nós deixamos a carne falar mais alto, os que estão à nossa volta vão se escandalizar quando eles veem um homem ou uma mulher de Deus, irmãos, fazendo como todo mundo faz, sem temor a Deus. E eu vi isso, eu fiquei muito triste. E ao mesmo tempo falei, meu Deus, eles não estão percebendo assim de gente no terminal. E era, se fosse para fazer barulho, era para estar pregando, eu penso assim, né? Mas não, eles estavam brigando, quase saindo no tapa dentro do terminal. Tinha acabado de vir da igreja, irmãos. Só para os irmãos entenderem que uma vez que Cristo está na sua vida, nós temos que nos esforçar a olhar só para Ele, não deixar que a carne fale mais alto, porque uma vez que a carne fala mais alto, irmãos, a gente está correndo o risco de perder a nossa bênção. E eu louvo a Deus, porque cada dia nós temos aprendido um pouquinho para a gente poder suportar, porque não é fácil, mas é suportando que nós vamos vencer, porque Deus está no controle e na direção de todas as coisas. E eu agradeço a minha rica oportunidade e as palmas